Então vamos negociar. Com certeza, em algum momento, você já se perguntou se é possível conseguir 100% de desconto nessa dívida de cartão de crédito. E com certeza você também já ouviu que, se acaso o banco iniciar uma ação de cobrança, talvez a solução dos seus problemas seja uma conciliação. E nessa audiência de conciliação, você consiga um bom acordo e consiga colocar um ponto final nessa dívida. Com certeza, em algum momento você também já ouviu isso. De fato, se o banco iniciar uma ação de cobrança, uma das primeiras coisas que o juiz vai determinar vai ser uma audiência de conciliação. E quando o juiz ele determina, quando o juiz marca essa audiência de conciliação, ele está mandando a seguinte mensagem: olha só, eu estou marcando essa audiência de conciliação para fazer com que vocês dois cheguem em um acordo que seja interessante para os dois, porque se eu, juiz, tiver que decidir, pode ser que a minha decisão não seja interessante para um, seja interessante para o outro, ou pode ser que a minha decisão não seja interessante para nenhum dos dois. Então, eu vou marcar essa audiência de conciliação para fazer com que vocês dois cheguem em um acordo. Essa é a mensagem que o juiz está passando. Mas a grande questão é: será que é necessário o banco iniciar uma ação de cobrança para que de fato você consiga negociar e consiga esses 100% de desconto? A resposta é não, não é necessário esperar o banco iniciar um processo, até porque essa pode-se dizer que é até mesmo uma consequência da sua negligência em relação a esse saldo devedor. Quando você não faz nada, é essa a atitude que o banco vai tomar. Ele vai iniciar uma ação de cobrança. Agora, quando você já está em busca de um acordo, quando você já está em busca de uma solução para colocar um ponto final nessa dor de cabeça, por que o banco vai iniciar um processo se você já está em busca de uma solução? Se vocês dois já estão em busca de uma solução extrajudicial. Não faz sentido nenhum para o banco iniciar esse processo. Mas a grande questão é: será que é possível conseguir esses 100% de desconto? Bom, a resposta é sim e não. É necessário uma série de fatores para que você consiga de fato esses 100% de desconto. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Mas olha só, uma observação aqui extremamente importante. Antes de você cogitar, antes de você sequer pensar na possibilidade de negociar essa dívida e de fato conseguir um bom desconto, antes de qualquer coisa, você precisa entender de fato como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. Você precisa entender os detalhes dessa dívida, o que o banco está cobrando. Coloque isso na sua mente. Valor cobrado não é e nunca será valor devido. Você precisa entender o que o banco está cobrando, como que essa dívida chegou ao nível que ela está atualmente, porque o banco sempre vai cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. O banco nunca vai respeitar o que a lei diz. Infelizmente, essa é uma triste realidade. E se tem uma coisa que o banco está torcendo para que você faça, é com que você negocie essa dívida com base no valor que ele vai te informar. Você vai ligar no banco, vai perguntar qual que é o valor do seu saldo devedor, ele vai te dizer um valor cheio, aquele valor já sobrecarregado de juros e multas, e com base nesse valor, você começa a negociar. É exatamente isso que o banco está torcendo para que você faça. E esse é um erro muito grave, um erro que pode custar muito caro para você. Porque pode ser que o banco diga que você está devendo, vamos supor, 5 mil reais. E desses 5 mil, ele está te oferecendo ali uma proposta maravilhosa de 3 mil reais, parcelado ali em 10 vezes sem juros. Olha só, 2 mil reais de desconto e parcelado ainda em 10 vezes sem juros. Um excelente acordo, não é mesmo? Bom, nem tanto. Desses 3 mil reais, qual é o valor que de fato você está devendo? Pode ser que o valor do seu saldo devedor seja de R$ 1.000, pode ser que o valor do seu saldo devedor seja até mesmo menos do que isso. E infelizmente é isso que acontece na maioria das vezes. A pessoa está ali devendo em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, o banco está cobrando 4, 5, 6 mil reais. Então, antes de qualquer coisa, antes de pensar na possibilidade de negociar, solicite todas as documentações ao banco. Cópia do contrato, solicite o DED, documento de evolução de dívidas, mas esteja preparado porque o banco vai sim dificultar o acesso a essa documentação. Por mais que isso seja um direito seu, protegido, garantido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, o banco vai sim dificultar o acesso a essa documentação. Sempre me deparo com pessoas nessa mesma situação. Thiago, solicitei o documento para o banco e o banco simplesmente não me enviou. O banco está dificultando o acesso a essa documentação. Esteja preparado porque isso vai sim acontecer.
E por que que o banco dificulta o acesso a esse documento? Porque quando você tiver acesso a essa documentação, você vai descobrir que o seu saldo devedor é uma pequena fração perto do valor que o banco disse que você está devendo. Nesse exato momento, você vai descobrir que o valor que o banco está te cobrando está até mesmo fora do que a própria lei permite. O valor que o banco está te cobrando está totalmente fora da realidade. Então, esteja preparado porque o banco vai sim dificultar o acesso a essas documentações. Mas e os 100% de desconto? Será que a gente consegue um desconto mais agressivo para colocar um ponto final nessa dívida? Como eu disse para você, a gente consegue sim um desconto que pode até chegar aos 100%. Porém, esse desconto mais agressivo, ele está ligado diretamente ao estágio que essa dívida está, ao tempo de atraso que essa dívida está. Eu sempre me deparo também com pessoas que estão tentando negociar algum saldo devedor, solicita ali um desconto de 100%, porém a dívida está em atraso há poucos meses. Então, o banco não está muito flexível a dar um desconto tão agressivo assim, até porque o banco ainda tem esperança de recuperar o valor desse saldo devedor com juros e multas. Então, descontos mais agressivos, quando a dívida está em atraso há poucos meses, é mais difícil. Até porque o próprio Banco Central, ele diz que quando uma dívida está em atraso há poucos meses, o banco não precisa, eu diria que garantir, cobrir, entre aspas, esse prejuízo de forma integral. Porém, conforme o tempo vai passando, conforme os meses vão passando, o próprio Banco Central diz que o banco precisa cobrir essa perda, ele precisa provisionar essa perca em praticamente 100%. Ou seja, após 12 meses, o Banco Central diz que os bancos precisam cobrir esse prejuízo em praticamente 100%. Até porque é mais interessante para o banco receber alguma coisa do que não receber nada. E após 12 meses, ele já percebe essa dificuldade, ele já percebe que ele precisa cobrir essa dívida de forma praticamente integral, quase que 100%. Então é mais interessante para ele receber alguma coisa do que não receber nada. Mas isso não significa, em momento algum, que após 12 meses você vai conseguir 100% de desconto. Nada disso. O banco ele pode simplesmente vender essa dívida após 12 meses. E quem comprou esse saldo devedor volte a te cobrar ali de forma integral, aquele valor cheio, sobrecarregado, mais uma vez, de juros e multas. Isso não significa que o banco seja obrigado a te dar um desconto tão agressivo assim. Porém, após 12 meses, o banco já começa a ficar mais flexível em relação a esses descontos. Pelo menos é isso que eu consigo perceber a essas dívidas que estão em atraso há mais de 12 meses. Após 12 meses, o banco tem sim mais probabilidade de te fornecer um desconto mais interessante para fazer com que você se livre de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.